E aí galera, boa noite a todos, perdão pelo atraso, foi mal galera, estava digerindo ali a informação referente ao lockdown, né? Tava tentando absorver aquela informação, enfim, deixamos isso para um outro momento, vamos cumprir com a nossa obrigação, vamos cumprir aqui com o nosso compromisso. Enquanto isso, vai chamando a galera pra gente falar de Gcrim, galera. Pra gente falar de Gcrim. É uma outra situação, né? Eu tava pesquisando aí sobre a banca Idecam. Confesso que eu não sou muito familiarizado com ela, mas eu vou pesquisar pra você e em breve aí eu faço uma análise pra gente. Beleza, galera? Dá uns 2 minutinhos pra galera entrar. Me dá aí um feedback de áudio e vídeo e bora focar na nossa meta, na nossa missão. Foco na missão carreiras policiais, né? Foco na missão carreiras policiais, tá? Dá uns 2 minutos pra galera entrar e a gente falar do Gcrim. Beleza, galera? Antes de começar a live, quero alertá-los que hoje, né, é o último dia, na verdade, as 2 últimas horas para você adquirir o primeiro lote do meu curso Foco na Missão Carreiras Policiais. Eu vou resolver 100 questões de extravagante, questões de hediondos, drogas, deixa eu ver aqui o material. Cadê? É isso mesmo. Hediondos, armamento, drogas, tortura, crimes do ECA, nova lei de abuso de autoridade, Gcrim e lei de racismo, tá? Galera, eu cobraria, né, por aula R$10, o que daria R$40 de investimento. Comigo, até hoje, meia-noite, você pode adquirir as 4 lives, 100 questões, material de apoio todo comentado para você, né, com os principais pontos, tudo isso por R$24,90, tá? Até hoje, galera, até hoje, meia-noite, tá? Eu mandei o material nos grupos do WhatsApp. Se você ainda não acessou o nosso material, vai lá em um dos nossos grupos que está aí nos stories, né, nos stories, e acessa para você acompanhar tudo sobre o Gcrim. Beleza, galera? Lembrando, até hoje, a nossa promoção R$24,90, 100 questões, foco na missão carreiras policiais. Beleza? Desativei os comentários para a gente começar a falar de Gcrim. Essa aula aqui será uma aula bem resumida, tá? Eu vou apontar para você os principais pontos sobre o Gcrim. Eu vou te orientar como você pode estudar, explicar qual é a estrutura lógica do Gcrim, para que você realmente consiga compreender e aí faça uma leitura dos artigos de forma mais dinâmica, de forma mais didática, tá? Eu coloquei no seu material diversos pontos que eu vou aqui, ó, acompanhando, tá? Fica top assim, ó. Show, papai. Que eu vou acompanhando. Beleza, monstros? Para você que está aí do nada e não me conhece, eu me chamo Aires Barros, sou o seu professor legítimo de legislação extravagante. Beleza? Juizado Especial Criminal, Lei 9.099 de 1995. Beleza? O primeiro ponto que eu coloquei no seu material diz respeito à divisão. Galera, a Lei 9.099, ela vai tratar de 2 assuntos, que é o JEC, Juizado Especial Cível, e o Gcrim, Juizado Especial Criminal, tá? Lei 9.099, ela vai tratar, dos juizados especiais. A Lei 9.099 trata dos juizados especiais. Os juizados especiais se dividem em juizados especiais cíveis e juizados especiais criminais.
juizados especiais cíveis e juizados especiais criminais. Juizados especiais cíveis vai do artigo 1º até o artigo 59. Juizado especial criminal vai do artigo 60 ao artigo 67. O nosso foco, ele é no juizado especial criminal, que fala da parte do procedimento sumaríssimo referente à prática de crimes. Primeiro ponto, portanto, da nossa aula comentado. Vamos focar nos juizados especiais criminais. Juizados especiais criminais, que é a lei que vai do artigo 60 até o artigo 97. Beleza, monstros? Posso continuar? Bora para o tópico 2. Base constitucional. Base constitucional. Entra, meu amor. Base constitucional. Vamos lá. Galera, eu sempre gosto de falar da base constitucional, né? Por quê? Porque é importante. Eu sempre falo isso, monstros. Se você compreender a essência da lei, se você compreender o espírito da lei, se você compreender o porquê que a lei existe, fica mais fácil, cara. Fica muito mais fácil. Geralmente os alunos, eles saem lendo os artigos sem ao menos se preocupar do que a lei trata. E eu sempre falo isso. Se você entender o espírito da lei, vai ficar mais fácil? Sim. Se você entender o espírito da lei, vai ficar mais fácil? Sim. E isso, a Constituição Federal nos auxilia. E nisso, a Constituição Federal nos auxilia. O que é que vai dizer o artigo 98 da Constituição Federal? Anote no seu caderno. Nós temos aí um mandado constitucional de efetividade e celeridade na prestação jurisdicional. Repito, nós temos um mandado de efetividade e celeridade na prestação jurisdicional. Mandado constitucional de efetividade e celeridade na prestação jurisdicional. Olha o que diz a Constituição Federal. A União, no DF e nos territórios, e os estados criarão. Repara que é uma ordem. É um mandado constitucional, é uma ordem emanada da Constituição Federal. Juizados especiais. Quem criou os juizados especiais? A Lei 9.099. Providos, preenchidos por juízes togados ou togados e leigos, competentes para a conciliação, para o julgamento e a execução. Conciliação, julgamento e execução das causas cíveis de menor complexidade. Causas cíveis de menor complexidade. E das infrações de menor potencial ofensivo, mediante o procedimento oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação penal e o julgamento dos recursos por turmas de juízes de primeiro grau. Nós temos aqui uma ordem constitucional. Repara no tanto de informação relevante. Primeira delas, uma ordem para se criar os juizados especiais. Esses juizados terão competências na esfera civil para julgar as causas cíveis de menor complexidade. Por exemplo, aquelas cujo o valor da causa na esfera civil não exceda 40 salários mínimos, um exemplo previsto no artigo 3º, e as infrações de menor potencial ofensivo, que estão previstas lá no artigo 61 do GCRIM. Artigo 61 do GCRIM, que vai afirmar que são infrações de menor potencial ofensivo todas as contravenções penais
E os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos. Foca na parte criminal, esquece a parte civil. Foca na parte criminal, esquece a parte civil. Na parte criminal, o Juizado Especial Criminal, o GCRIM, vai cuidar das infrações de menor potencial ofensivo. Das infrações de menor potencial ofensivo, o artigo 61 do GCRIM. Beleza? Só para você entender, tá? Estou introduzindo a matéria. Falei da divisão da lei e falei da base constitucional. Beleza? Coloquei aí para você um tópico 3, tá? O objetivo seria o tópico 3. Corrija aí. Tá. Qual é o objetivo do GCRIM? Para que o GCRIM existe? Coloquei aí, ó. Primeiro ponto. Conceder uma maior celeridade e informalidade no que diz respeito à prestação jurisdicional, especialmente nos crimes de menor complexidade, de menor gravidade. Qual é a ideia? A ideia é que o Estado seja efetivo, que o Estado, né, seja célere em prestar a assistência jurisdicional, na prestação jurisdicional. A ideia é essa. 2. Evitar a prescrição de alguns crimes. Cuidado. Quando eu falo, né, das infrações de menor potencial ofensivo, especialmente no que diz respeito aos crimes, eles têm pena máxima de até 2 anos. Pena máxima de até 2 anos. Os crimes cuja pena máxima não ultrapassam 2 anos, a sua prescrição ocorre em 4 anos. Ou seja, nesse caso concreto, em se tratando de crimes de menor potencial ofensivo, se eles não forem julgados em 4 anos, haverá prescrição e o Estado perde o direito de punir. Artigo 109, inciso 5 do Código Penal. 3. Revitalizar a figura da vítima, que por vezes era bastante esquecida, especialmente sobre a reparação do dano. O GCRIM, a todo momento, ele tenta valorizar a figura da vítima. Imagina, por exemplo, que você tem o seu carro danificado, que você tem seu carro quebrado por alguém. Alguém praticou um crime de dano. Você não quer processo, você não quer ter desgaste em se locomover às audiências, você não quer gastar com advogado, não quer nada disso. Você só quer apenas que aquele causador do dano repare você. Repare o dano causado. E isso, antes do GCRIM, não era possível, né? Tudo isso iria para uma mesma vara comum, né? Seguindo o procedimento sumário ordinário, que demorava muito. Acabava correndo a prescrição, você vítima não tinha seu dano reparado, enfim. O GCRIM veio para sanar isso, tá? 4. Estimular a solução consensual dos conflitos. Estimular a solução consensual dos processos penais. A todo momento, o GCRIM, ele visa estimular o acordo. Ele visa estimular a conciliação. Repara, monstro. O artigo 98, inciso 1 da Constituição Federal vai afirmar que o primeiro tópico do GCRIM, a primeira competência do GCRIM é a conciliação. O GCRIM foca na conciliação. E a conciliação, ela ocorre por meio da composição dos danos civis, ocorre por meio da transação penal e ocorre por meio da suspensão condicional do processo. Beleza? Estou aqui estruturando o espírito do GCRIM para você. O tópico 4, já comentei
que o GCRIM vai cuidar das infrações de menor potencial ofensivo, né? Que são todas as contravenções e todos os crimes cuja pena máxima não ultrapassa 2 anos. E vou para o tópico 5. O tópico 5 vai falar das medidas despenalizadoras. Medidas despenalizadoras. Manguinha, como é que o GCRIM vai estimular a solução consensual dos conflitos? Como é que o GCRIM vai estimular a solução consensual dos processos penais? Através dos institutos despenalizadores, que são 4, né? Coloquei 3 ou 4. Composição dos danos civis, transação penal, representação nos crimes de lesões corporais leves ou culposas e a suspensão condicional do processo. São 4 institutos despenalizadores previstos no GCRIM. E nós temos um instituto descarcerizador, que é o TCO, tá? O TCO visa evitar o cárcere do agente, uma vez que a infração de menor potencial ofensivo, né, será lavrado um TCO, não será lavrado um APF, aquele autor do fato criminoso não paga fiança, ele é posto em liberdade. Estruturei aí o espírito do GCRIM, estruturei a base do GCRIM, a base constitucional, para que a gente possa avançar para o próximo tópico, que são as fases do GCRIM. Beleza, monstros? Respira fundo, que eu garanto para você que depois dessa aula, sua vida vai melhorar muito no que diz respeito aos juizados especiais criminais, que na minha opinião é uma das melhores leis do seu edital. Juizado especial criminal é a melhor lei do seu edital. Cara, eu choro quando eu leio essa lei. É linda, maravilhosa. Uma lei excepcional, cara. Né? Fica ali em páreo. LEP e GCRIM. Eu adoro o GCRIM. Uma das melhores leis que eu gosto aí de lecionar. Beleza, monstros? GCRIM. Fases do GCRIM. Vamos lá, galera. Eu quero criar com vocês aqui uma historinha, tá? Eu quero criar aqui uma historinha. Imagina o seguinte. Ai, minhas costas. Tô aqui mais pra frente. Imagina o seguinte. Cria uma história na sua cabeça. Cria uma história na sua cabeça, tá? Imagina aí que você está no famoso racha da galera, tá? Famoso racha da galera. E naquele racha houve ali, por exemplo, um bate-boca, né? Um bate-boca, um atritozinho. E você é ameaçado por um colega seu. O cara fala, tu vai morrer, desgraçado, eu vou te matar. Eu vou te destruir. Crime de ameaça. Crime de ameaça tem previsão no artigo 147 do Código Penal. Ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Ou seja, a pena máxima não ultrapassa 2 anos. A pena máxima é de 6 meses. É uma infração de menor potencial ofensivo. Sendo uma infração de menor potencial ofensivo, vai para o GCRIM. Vai para o GCRIM. Um outro exemplo, né? Constrangimento ilegal. Artigo 146 do Código Penal. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Um outro exemplo. Artigo 138, calúnia, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Outro exemplo, difamação. Outro exemplo, injúria. Todos esses aqui são exemplos de infrações de menor potencial ofensivo. Beleza? Mas foca na ameaça. Foca na ameaça. Né? Um outro exemplo, imagina você mulher, né? Você viu aquela sua inimiga, que stalkeia você todos os dias nos stories. Essa mulher, ela vive me stalkeando, vive ali me perturbando minha relação. E aí que você a viu, ela te insultou, fez ali uma indiretazinha pra você, você pegou uma pedra e
raspou no vidro do carro dela. Crime de dano. Artigo 167 do Código Penal. Crime de dano. Artigo 163 do Código Penal. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Pena detenção de 1 a 6 meses. Você danificou o carro dela. Beleza. Crimes de menor potencial ofensivo. Nos dois casos, nos casos que eu citei, ameaça, crimes contra a honra, constrangimento ilegal, crime de dano, imagina que uma viatura da Polícia Militar passa naquele momento, pega ali você que praticou o ato criminoso, pega a vítima e conduz para a delegacia de polícia. Eles são conduzidos para DP. Conduzido para a delegacia de polícia, nós realizaremos nesse ato um termo circunstanciado de ocorrência, artigo 69 do Código, artigo 69 do GCRIM. Será realizado um termo circunstanciado de ocorrência. De acordo com o artigo 69 do GCRIM, temos o seguinte texto: a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência da lavratura do termo circunstanciado. Aliás, perdão. A autoridade policial que tomar conhecimento da lavratura do... ou tomar conhecimento da ocorrência, lavrará termo circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao juizado com o autor do fato e a vítima, providenciando-se as requisições e exames necessários. Meu nome é... providenciando as requisições e os exames necessários. Galera, termo circunstanciado é um relatório sumário. Um relatório sumário de uma infração de menor potencial ofensivo, que visa formar a opinião do delito, né? E conterá o fato ilícito ocorrido, conterá a identificação das partes envolvidas, a indicação de provas e o rol de testemunhas, caso existam, tá? A ideia do TCO é substituir o APF e o inquérito policial. Dessa forma, nós atendemos aos critérios da informalidade, da economia processual e da celeridade. Ou seja, como regra, realizado o TCO, não há inquérito policial, não há auto de prisão em flagrante. Tá? Não há auto de prisão em flagrante. Beleza? Então, as pessoas, né, o autor do fato e a vítima são conduzidas para a presença da autoridade policial. E o delegado de polícia vai lavrar um TCO. TCO. Tá. Lavrado o TCO, é vedada a prisão em flagrante. É vedada a prisão em flagrante. É vedada a concessão de fiança. Um dos dois, lavrado o TCO, ou ele é encaminhado ao juizado especial, no caso GCRIM, ou ele assume o compromisso de comparecer ao GCRIM. Um dos dois, ou ele é encaminhado imediatamente ao GCRIM, ou assina um termo de compromisso de comparecer ao GCRIM. No meu exemplo, existe um juizado aberto. Existe lá um juizado naquela comarca e ele foi encaminhado ao GCRIM. Repara que aqui, nós estamos na fase preliminar. Fase pré-processual. Ocorreu o fato criminoso, infração de menor potencial ofensivo, aquelas pessoas foram encaminhadas para a delegacia de polícia. Estamos falando aqui da primeira fase do GCRIM, que é a fase preliminar, que é a fase pré-processual. Onde, nesse caso concreto, o delegado de polícia vai realizar um TCO. Beleza, monstros? Professor, depois de realizado o TCO e encaminhado o autor do fato, a vítima, testemunhas, o membro do MP ao juizado, o que acontece? Nesse caso concreto, já vai haver uma audiência preliminar.
Isso mesmo, audiência preliminar. Repara que nós estamos na primeira fase do GCRIM, que é a fase preliminar, onde se realiza um TCO. E nós temos já, depois do TCO, o encaminhamento para o juizado, e lá no juizado é realizada uma audiência preliminar. Vá lá para o seu artigo 72 do GCRIM. Artigo 72 do GCRIM. Artigo 72 do GCRIM. O artigo 72 do GCRIM afirma o seguinte: na audiência preliminar, presente o MP, o autor do fato e a vítima, e, se possível, o responsável civil, acompanhados por seus advogados, o juiz esclarecerá sobre a possibilidade da composição dos danos e da aceitação da proposta de aplicação imediata da pena não privativa de liberdade. Ou seja, chegou lá a sua inimiga, né, que quebrou o seu carro, ou o cara que te ameaçou no racha, juntamente com você. Tá todo mundo lá. O MP, o defensor, todo mundo lá para resolver logo a situação. O juiz esclarece: olha só, vocês aqui podem realizar um acordo, podem realizar uma conciliação. Isso mesmo. O principal objetivo do GCRIM é a conciliação, é conciliar, é a solução consensual dos conflitos. E aí você pergunta: excelência, quais seriam as possibilidades, quais seriam as hipóteses de conciliação? E a Vossa Excelência diz: primeira delas é a composição dos danos civis. Ou, se não for possível, a transação penal. E aí, eu coloquei aí no seu material. Na fase preliminar, ocorre a composição dos danos civis ou a transação penal. Composição dos danos civis ou a transação penal. Então, a primeira possibilidade de conciliação é a composição dos danos civis. Portanto, faça uma estrutura no seu caderno. Fato criminoso, delegacia de polícia. Depois, vamos lá. Fato criminoso, delegacia de polícia, TCO. Depois, juizado especial criminal. Depois, audiência preliminar. Nessa audiência preliminar, o juiz esclarece sobre a possibilidade de se realizar uma composição dos danos civis ou uma transação penal. Vamos falar agora da primeira possibilidade de acordo que é a composição dos danos civis. Show, monstros! Muito bem! Vamos falar da composição dos danos civis. Lembrando, tá? Que nós temos um curso de 100 questões focados nas carreiras policiais. PF, PRF, DEPEN, PC, PFOS, tá? Cai também na PFOS e CFO. Vou abordar 10 leis: abuso, tortura, hediondos, drogas, GCRIM, crime do ECA, desarmamento, abuso de autoridade, enfim, 10 leis. 10 não, né? Não, 8 leis, perdão, 8 leis. E nesse curso o aluno recebe 100 questões inéditas e outras de bancas oficiais, né? E recebe também um material de apoio, tá? Com alguns comentários, aqueles mais importantes. Até hoje, meia-noite, R$ 24,90. A partir de amanhã, vai para R$ 29,90. Garanto que vale muito a pena o investimento, tá? Vamos focar aqui na composição dos danos civis. Vamos lá. Composição dos danos civis. Coloquei para você um conceito. A composição dos danos civis é um instituto despenalizador de caráter civil. Trata-se de uma conciliação, um acordo, realizado entre o autor do fato e a vítima, objetivando a reparação dos danos causados à vítima. Vamos lá. A composição dos danos civis, ela ocorre antes do processo.
ela visa valorizar a figura da vítima. Ela visa revitalizar a figura da vítima. Ela visa evitar a instauração do processo. Ela visa evitar a instauração do processo. Pera aí. Ela visa evitar a instauração do processo. Visualiza mais uma vez, monstro. Ó, monstro, visualiza mais uma vez. Houve a briga no racha, ou a sua inimiga quebrou seu carro, né? Vocês duas foram conduzidos ou conduzidas para a delegacia de polícia, depois foi feito um TCO, depois foram encaminhados ao juizado, lá houve uma audiência preliminar e o juiz alertou sobre a possibilidade de se realizar uma composição dos danos civis. Ou seja, você, vítima, tem a oportunidade de fazer um acordo com o autor do fato criminoso, onde o autor do fato criminoso se compromete a ressarcir o dano, seja ele estético, seja ele moral, seja ele patrimonial. Se eventualmente houve uma lesão corporal, seu rosto feriu, é possível sim um ressarcimento de danos estéticos, né? Se houve uma ofensa à sua honra, é possível ressarcimento de dano moral. Ou se houve a quebra do carro, é possível ressarcimento de danos patrimoniais. Então, é realizado um acordo entre o autor do fato e a vítima, onde a vítima se compromete a ressarcir o dano causado. Vamos ler aí o artigo 7.4 do GCRIM, que vai tratar dos juizados especiais criminais. A composição dos danos civis será reduzida a escrito e homologada pelo juiz, mediante sentença irrecorrível, e terá eficácia de título executivo a ser executado no juízo civil competente. Vamos lá. Você, autor do fato criminoso, faz um acordo com a vítima. Feito o acordo, é encaminhado os autos ali, o acordo, para o juiz. O juiz homologa, ele confirma, ele ratifica o acordo. Desse acordo não cabe recurso. Desse acordo não cabe recurso. O acordo de composição civil dos danos é irrecorrível, não cabe recurso. Uma vez que é feito o acordo, a vítima recebe um documento, né? Recebe ali um documento, um título executivo para ser executado no juízo civil competente e não criminal, civil competente. E aí ela tem o seu dano ressarcido. Algumas observações. Se o crime for de ação penal pública condicionada, uma vez realizado o acordo, a vítima renuncia o seu direito de representação. A vítima renuncia o seu direito de representação. Renunciando o seu direito de representação, nós temos a extinção. Nós temos a extinção da punibilidade. Nós temos a extinção da punibilidade. Beleza. Se o crime for de ação penal pública, se o crime for de ação penal privada, a vítima renuncia o seu direito de queixa. O que nós temos também a renúncia ao direito de queixa. O que nós temos também a extinção da punibilidade. Beleza. Show de bola. Observação. Manguinha, se a vítima não cumprir com o seu acordo, se ela não paga o dano causado, se ela não paga, o que acontece na esfera criminal? Nada. Porque o acordo de composição civil na esfera criminal gera coisa julgada material.
o acordo de composição civil na esfera criminal gera coisa julgada material. Ou seja, a vítima não pode pleitear mais nada na esfera criminal. Ela pode sim ainda executar o título na esfera civil. Beleza, composição dos danos civis, não devo mais nada a vocês. Beleza, professor, show de bola. Massa. Manguinha. Mangabeira. E se não for possível fazer o acordo de composição dos danos civis, o que acontece? Temos uma segunda tentativa, que é a transação penal. Uma segunda tentativa, que é a transação penal. A transação penal é uma segunda tentativa de acordo. Porém, o acordo aí, ele é feito entre o membro do MP e o autor do fato, e não mais entre a vítima e o autor do fato. Como regra, como regra, entre o membro do MP e o autor do fato. Olha o que diz o artigo 75 do GCRIM. Diz assim, monstros, não obtida a composição dos danos civis, será dada imediatamente ao ofendido a oportunidade de exercer o direito de representação verbal, que será reduzida a termo. Uma vez que não é realizada a composição dos danos civis, o ofendido pode representar ao MP para que o MP ofereça a denúncia. Beleza. Artigo 76, monstros. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo o caso de arquivamento, o MP poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direito ou multa a ser especificada na proposta. Ou seja, a transação penal é um acordo realizado entre um membro do MP ou o querelante, e o autor do fato criminoso. MP e o autor do fato criminoso, ou, de forma excepcional, entre o querelante e o autor do fato criminoso. Nesses casos, a proposta consiste na aplicação imediata de uma pena restritiva de direito ou de multa, em troca do não oferecimento da denúncia e o início da instrução processual. Beleza? Show de bola. Muito bem. Tá. O artigo 76, parágrafo 1º, vai trazer alguns requisitos. Aí eu tenho aí, não se admitirá a proposta se ficar provado, ter sido autor da infração condenado pela prática de crime, a pena privativa de liberdade por sentença definitiva, ter sido beneficiado o agente anteriormente, no prazo de 5 anos, pela aplicação de pena restritiva de direito, ou multa, ou multa. Cadê, pô? Não indicarem antecedentes, enfim, tá? Tem os requisitos que a lei traz. Tá. Uma vez que é feito o acordo, o autor do fato criminoso, ele aceita uma pena sem o processo. Ele aceita a pena sem o processo. Ele aceita pagar uma multa ou submeter-se a uma pena restritiva de direito sem o processo. E aí não há início do processo. Beleza? Show de bola. Professor, entendi toda a fase pré-processual. Beleza. Não foi possível realizar a composição e não foi possível realizar a transação penal. O que é que vai acontecer? O oferecimento da denúncia nos termos do artigo 77 do GCRIM. O oferecimento da denúncia, ele dá início ali à fase processual, O oferecimento da denúncia e o recebimento da denúncia dá início à fase
processual, tá? Uma vez que não foi possível realizar a transação penal nem a composição dos danos civis, o MP oferece a denúncia. E, uma vez oferecida a denúncia e recebida a denúncia, nós temos o início do procedimento, o procedimento sumaríssimo, que se inicia no artigo 77 e vai até o artigo 83 do Código Penal. Perdão, do GCRIM. Tá. Uma vez oferecida a denúncia, o MP tem uma terceira possibilidade de fazer um acordo, que agora é a suspensão condicional do processo. A suspensão do processo é a terceira possibilidade de conciliação de acordo. Daí porque eu falei que o maior objetivo do GCRIM é de fato a conciliação, é de fato o acordo. Olha o que diz o artigo 77. Diz assim, ó. 77, tá? Na ação penal de iniciativa pública, quando não houver aplicação da pena pela ausência do autor do fato ou pela não ocorrência da hipótese do artigo 76, o MP oferecerá ao juiz de imediato denúncia oral, se não houver necessidade de diligências indispensáveis. Beleza. Vai agora, monstro, lá para o artigo 89. Vai agora lá para o artigo 89. Que diz assim, ó. Nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior ao ano, abrangidas ou não por essa lei, o MP, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena. Terceira possibilidade de acordo é a suspensão condicional do processo. Então, ressalto, tá, monstro? Ressalto. A suspensão condicional do processo ocorre na segunda fase, que é na fase processual. Tá? E aí, que se o autor do fato, agora acusado, né? Se o acusado cumprir todos os requisitos que determina o artigo 89, ele fica com o processo suspenso por um prazo de 2 a 4 anos. Ele aceita a proposta e se submete às condições estabelecidas no parágrafo 1º. Aí eu tenho reparação do dano, proibição de frequentar determinados lugares, proibição de se ausentar da comarca, comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, né? Uma vez que ele cumpre tudo isso, ao final do prazo, né, de suspensão, ele tem extinta a sua punibilidade. Uma vez que é ultrapassado aquele prazo de 2 a 4 anos da suspensão do processo, o juiz declarará extinta a punibilidade. Professor, professor, na transação penal e na suspensão do processo, se o autor do fato não cumprir, se ele descumprir o acordo, o que acontece? Na transação penal, se ele descumpre o acordo, o MP pode de imediato oferecer a denúncia. Na suspensão do processo, se o autor do fato descumprir o acordo, retoma-se o processo e aí ele pode ser, ao final, condenado. Ou seja, na transação penal e na suspensão do processo, feito o acordo, não há coisa julgada material. Não há coisa julgada material. A coisa julgada material reside apenas na composição dos danos civis. Todo o processo de suspensão do processo, teremos a extinção da punibilidade. Tá aí, monstros, portanto, um resumo do que é o GCRIM. tá?
Lembrando, último aviso, as últimas 1h30 para você adquirir o meu curso de 100 questões focados nas carreiras policiais. PFOS, cabe também PFOS, PF, PRF, DEPEN, CFO e Polícia Civil. Polícia Militar e Polícia Penal de algum estado que você vai fazer que contenham as matérias, eu também recomendo. 100 questões, 4 lives, material de apoio e PDF com 100 questões, tá? 4 lives no Instagram privado comigo até hoje, R$24,90. Beleza, monstros? Finalizei aqui um resumo do GCRIM. Você que tem interesse, manda para mim um direct. Últimas 24 horas a partir de amanhã, R$29,90. Uma das dúvidas, monstros. Galera, lembrando, tá? Eu precisaria de pelo menos 2 horas falando de GCRIM, tá? Eu tenho conteúdo para falar mais de 2 horas sobre GCRIM, tá? Pode inventar aí, umas 3 horas falando de GCRIM. Aqui é só um resumo, uma revisão para que você compreenda o GCRIM e possa estudar agora, se atentando a esse procedimento, se atentando a essas informações, tá? Temos várias informações, GCRIM não se resume a isso, aqui de fato é uma revisão, é um resumo para que você possa ler de acordo com essa orientação. Alguém praticou uma infração de menor potencial ofensivo, foi para a delegacia, depois foi para o juizado, temos a fase pré-processual, onde há ali a audiência preliminar. Na audiência preliminar pode ser feita a composição dos danos civis, pode ser feita a transação penal. Se não for possível, temos o processo. No processo pode ser feita a suspensão do processo e aí ou ele é condenado ou absolvido. Enfim, é uma revisão, é um resumo. Logicamente que o assunto não se esgota aqui, tá? Temos vários pontos ainda para comentar com vocês. Infelizmente não temos tempo disponível, não temos uma lousa, né, bem didática para que você possa visualizar isso, tá? Últimas horas para você adquirir o meu curso 100 questões, foco na missão. Sim, viu, o Monte Isabelle? Exatamente, extingue a punibilidade. Anota aí, ó, é o artigo 89, parágrafo 5º, tá, Isabelle? Artigo 89, parágrafo 5º. Beleza, monstros? Muito obrigado a todos vocês. Quem tiver interesse aí no meu curso, manda um direct que eu te mando a forma para você adquirir. Bate a porra do print aí, né, galera? E marca o professor que eu vou repostar nos stories, tá? Combinado? Ó o Coelho, meu brother! Tamo junto, irmão! Isso, viu, Lucas? Não se aplica a Lei Maria da Penha. Exatamente isso. Não se aplica a Lei Maria da Penha. O Franfísio, né? Uma vez que é feita a composição, nós temos a renúncia ao direito de queixa e a renúncia ao direito de representação, tá? Beleza, galera, não se aplica a Lei Maria da Penha. Muito obrigado. Galera, vou marcar, tá? Lockdown aí, mais tempo em casa. Vamos marcar aí várias lives, viu, Fabi? Várias lives mesmo. Beleza? Muito obrigado.
Não, a parte civil nem cai, viu? Eu nunca vi caindo, caindo em carreiras policiais. Eu nunca vi. Se cair é um aborto, né? Não cai. Beleza? Valeu, um forte abraço, galera.